Apocalipse capítulo 15. Estamos chegando ao fim já, a parte final do livro. Nos diz assim a palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número da besta, e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no seu santuário do tabernáculo do testemunho. Aliás, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças pela palavra do Senhor e pedimos nessa hora que o teu Espírito nos ajude, ilumine a nossa mente, aplique as tuas verdades e que saiamos daqui confrontados por tua palavra, mas também edificados, confortados pela mesma e certos de que somos do Senhor e de que o Senhor tem grandes coisas preparadas para nós no porvir. Ajuda-nos a confiar. Assim como já cantamos, assim como acabamos de ouvir o coral cantando, e louvamos o teu nome juntamente com o coral, proclamando que o Senhor é justo, que podemos confiar no Senhor. E assim, ó Deus, aguardamos a volta do Senhor, o teu Filho, para nos buscar, e estaremos contigo eternamente. Ajuda-nos nessa hora, Deus, a entender a mensagem que o Senhor tem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós, infelizmente, vivemos numa sociedade que tem alguns conceitos completamente demoníacos, diabólicos. Infelizmente. Conceitos que parecem interessantes, legais, mas que vão levar por um caminho de condenação. Eu estou me referindo ao pluralismo. A nossa sociedade pós-moderna, ela defende a pluralidade. Você já deve ter ouvido aquela ideia de que todas as religiões levam a Deus. Quando na verdade nenhuma religião leva a Deus, só Cristo leva a Deus. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Na língua grega, uma curiosidade, você não precisa usar artigo definido para falar de alguém. Mas quando aparece no texto bíblico um artigo definido, é para chamar a atenção. E João 14,6 deixa isso muito claro. João faz a questão de enfatizar: Jesus é o caminho, não há outro meio de chegar até Deus senão por meio de Cristo. Ele é a única verdade, Ele é a verdade e Ele é a vida. Fora de Cristo não há vida, a morte, a condenação. Então eu não estou pregando, aliás eu já disse isso algumas vezes, eu estou muito preocupado com algumas pessoas que surgem na mídia defendendo teologia reformada e indo por um caminho bem perigoso. Há algumas pessoas, e eu já vou repetir,
que acham que a salvação só há para calvinistas. Arminianos, por exemplo, não serão salvos porque eles estão equivocados em sua teologia. E a partir do momento que eu defendo isso, eu acabei de criar uma seita. Então há muitos movimentos reformados criando seita. O que é seita? Seita é aquele movimento que diz que a salvação não está em Cristo, está em Cristo e algo mais. Então está em Cristo e no posicionamento, nos ensinamentos de Calvino ou dos 5 pontos calvinismo. Isso é um tremendo de um equívoco. Não é isso que a Bíblia diz. Cristo, aliás, os 5 solas da reforma, um deles é somente Cristo e mais ninguém. Cristo é suficiente para me dar salvação. Não é a teologia que vai me salvar. Não é conhecer mais ou conhecer menos, mas eu tenho que ter intimidade com Cristo, eu tenho que ter Cristo. Ou conforme João diz lá no primeiro capítulo do seu evangelho, eu preciso receber Cristo no meu coração. E assim eu vou me tornar filho de Deus. Então, isso significa ou implica que quem não tem Cristo não é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas filhos somente aqueles que têm Jesus. Esse é um grande problema que nós estamos vivendo. Por quê? Porque as pessoas acham que qualquer caminho vai levar a Jesus ou vai levar até Deus. Isso não é verdade. A Bíblia é taxativa. Ou você tem Cristo, ou se você morrer sem Cristo, você está condenado. Infelizmente, essa é uma triste realidade. A maioria das pessoas que estão ao nosso redor, pensa um pouquinho nas pessoas que trabalham com você. Pensa um pouquinho nas pessoas que convivem com você, quer na faculdade, na escola, no seu trabalho, ou até mesmo dentro da sua casa. Se elas não têm Cristo e morrerem sem Cristo, elas serão condenadas. Por isso Ezequiel exorta, nós somos atalaia, nós precisamos avisar as pessoas dos seus maus caminhos, nós precisamos pregar a verdade a elas, mesmo que isso doa. Mas a verdade liberta, conhecereis a verdade vos libertará, nos disse Jesus. Muita gente está vivendo numa tremenda mentira, se enganando, mas somente Cristo é que pode trazer salvação. O texto é muito claro quanto a isso. Aliás, são diversos textos da palavra que são claros, mostrando que há 2 tipos de pessoas. Os que estão em Cristo e andam num caminho estreito, ou os que estão sem Cristo andando num caminho largo, um caminho de prazeres, mas é o caminho da perdição. A Bíblia é clara, e Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que ou você é amigo de Cristo ou você é inimigo de Cristo, não tem meio termo. Se você está em Cristo, você tem amizade com Ele. Se você não está em Cristo, você está em inimizade com Deus. Paulo diz isso muito claramente quando escreve aos Romanos. E João aqui vai mostrar duas classes de pessoas, 2 classes de povos. Aliás, em Apocalipse ele faz isso diversas vezes. Ele vai falar daqueles que vão habitar a Jerusalém celestial, e ele vai falar daqueles que são os habitantes da terra. E os habitantes da terra serão condenados, porque eles não querem Deus, eles não querem Cristo. E, aliás, eu já disse isso, acho que até na quinta-feira eu voltei a repetir. Eu me lembro daquilo que o pastor Hernandes sempre diz: cuidado, Deus ouve e atende orações. Se você passar a sua vida inteira rejeitando a Cristo, Ele vai atender a sua oração e você vai viver sem Ele eternamente. Cuidado, Deus atende orações. O texto vai mostrar 2 tipos de pessoas: aqueles que foram salvos pelo Cordeiro e aqueles que serão condenados pela ira do Cordeiro. Não há 2 termos, porque há pessoas que pensam assim: Cristo é aquele que é todo amor, é toda graça, Ele veio como um bebezinho, Ele morreu na cruz, tudo isso Ele já fez. Agora Ele está poderoso em glória, reinando nos céus. E não mais voltará como um ser indefeso, que precisou fugir para o Egito, senão o rei Herodes o mataria. Ele vem cheio de glória, de poder, e vai condenar sim aqueles que o desprezaram. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que João está dizendo. Aliás, esta mensagem, João quer enfatizar tanto, que o livro do Apocalipse ele é dividido em 7 partes, em 7 sessões paralelas. Nós estamos aqui iniciando a 5ª sessão.
O que é isso? Em outras palavras, João está contando a mesma história 7 vezes e de 7 maneiras diferentes. É a mesma história, é a mesma ênfase. Por exemplo, os 3 primeiros capítulos que João vai ministrar aqui neste livro são os capítulos que falam de Cristo com a sua igreja, escrevendo para a igreja, caminhando no meio da igreja, sustentando a igreja. É a primeira sessão paralela. A segunda sessão paralela vai contar a mesma história com outra informação. É a parte que vai do capítulo 4 até o capítulo 7, o livro selado pelos 7 selos. E ali tem a coroação de Cristo, ele toma o livro, ele abre o livro, ele é digno de abrir o livro e se assenta a reinar com o Pai, e ele vai tirando selo por selo e as coisas vão acontecendo até o tempo da sua volta. Depois do capítulo 8 ao capítulo 11, nós temos a outra sessão paralela, a terceira sessão paralela do livro, o terceiro jeito de João contar a mesma história. E aqui ele vai contar com as 7 trombetas, cada uma das trombetas avisando: cuidado, arrependa-se, deixe de ser um cidadão, um habitante desse mundo para habitar os céus. Porque se você desprezar a palavra de Deus, você será condenado. É a quarta sessão paralela. Aliás, a terceira sessão paralela. A quarta, do capítulo 12 ao capítulo 13. E aí nós vimos na quarta sessão, como, aliás, do capítulo 12 ao 14, nós vimos como o inimigo se prontifica a guerrear contra a igreja. Ele não pôde nada contra Cristo, e agora ele vai guerrear contra a igreja, mas a igreja ainda assim vai vencer. Aparentemente vai perder, mas a igreja é vitoriosa. E o capítulo 14 termina com Deus esmagando os ímpios como uma uva no lagar. Uma figura de Joel, uma figura de Isaías 63, onde os ímpios todos serão pisados pela própria ira do Cordeiro. E aí talvez você pense assim, mas espera aí, que maldade é essa do Cordeiro? Olha só como o inimigo coloca isso às vezes no nosso coração. Não é isso que ele fez lá no início, quando fez o homem pecar, Adão e Eva pecar? Deus não é tão justo assim, Deus não é tão bom assim. Foi essa argumentação que Deus usou, que Satanás usou, para levar o homem a ser condenado. Mas Deus é justo, porque Ele é totalmente santo. E Ele não pode habitar com o pecado, e Ele avisou o homem que se pecasse, morreria. Por isso Paulo escreve aos Romanos dizendo: todos nós pecamos e todos seremos condenados, a não ser que estejamos justificados pela obra do Cordeiro, por aquilo que o Cordeiro veio fazer no nosso lugar. Ele veio pagar o preço alto do nosso pecado. E agora entramos na quinta sessão do livro, uma quinta forma, uma quinta maneira de João contar a mesma história, que vai falar da obra de Cristo na igreja e vai culminar na sua volta. O que acontecerá na sua volta? É de novo a mesma história. Pela quinta vez, depois teremos mais 2 formas ao seguir do livro. Então essa quinta sessão paralela é o capítulo 15 e 16. E que o capítulo 15 e 16, olha como abre o 15. Verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Olha só, ele vê um sinal grande, admirável. Que sinal é esse? 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. Por que o último? Porque é o juízo final. Esses são os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera, a ira de Deus. E olha o que João está dizendo, que estes serão os últimos flagelos. As trombetas atingiu 1/3 parte da terra, 1/3 parte dos rios, 1/3 parte dos mares, 1/3 parte dos habitantes da terra. Porque Deus ainda agiu por misericórdia. A trombeta avisa: Deus fará e está fazendo. Arrependa-se. Essa é a ideia das trombetas, as 7 trombetas. Mas agora não tem mais tempo de arrependimento. Os 7 anjos estão prontos a derramar a ira de Deus sobre os incrédulos. E aqui não mais 1/3 parte, nós vamos ver isso no capítulo 16, não mais 1/3 parte será atingida, mas toda a terra será atingida pela ira do Cordeiro. Então,
ele diz: olha, esse sinal é grande, é admirável, preste muita atenção nesse sinal. Mas antes de falar da condenação que virá àqueles que rejeitam a Cristo, ele fala antes sobre a graça que está garantida aos santos, que está garantida ao povo de Deus, verso 2 até o verso 4. Olha a visão que ele tem no céu. Ele viu como que um mar de vidro mesclado por fogo. Ele já tinha visto esse mar de vidro aonde? Ao redor do trono de Deus. Nós vemos isso no capítulo 4, quando ele vê o trono de Deus Pai, ali está um mar de vidro, mostrando a pureza, o brilho daquele mar. Mas ele acrescenta agora uma questão muito importante: o fogo junto com esse mar de vidro. Porque o fogo, ao mesmo tempo que serve para purificação do povo de Deus, ele serve para condenação daquele que rejeita a Deus. Então ele vê como que um mar de vidro, na presença de Deus, um fogo, e os vencedores de quem? Da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, e eles têm harpas de Deus. Deus os concedeu harpas para louvar o nome do Senhor. Olha só que interessante. Eles venceram a besta, eles venceram a imagem e o número da besta. Capítulo 13 nós já falamos sobre isso. Mas ali no capítulo 13 dava a ideia de que o povo de Deus seria vencido por ela, porque o povo de Deus seria morto pela besta, pelo anticristo. E a ideia ali do capítulo 13, a primeira besta é a representação dos próprios Césares, que estavam vivendo na época de João, na época do tempo bíblico. Os governos que perseguiram a igreja e que mataram a igreja. Eu não sei se você sabe, mas somente aqui na China, no século passado, 35 milhões de cristãos foram mortos. 35 milhões, muito mais do que Hitler matou nos campos de concentração. Ou seja, ainda há a besta agindo para destruir o povo de Deus. Mas ela não será vitoriosa, porque nem as portas do inferno conseguem impedir o avanço da igreja. E quanto mais matam crentes, mais Deus toca no coração de pessoas, de missionários, para atravessar o oceano e anunciar o Cordeiro como o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém impede o avanço do Evangelho. O texto diz que aqueles homens estão ali, se acham em pé naquele mar, e eles estão louvando a Deus, adorando a Deus. E aí o verso 3 diz até qual era o cântico: o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, que na verdade é a representação do mesmo cântico. Os irmãos lembram qual a importância de Moisés? Nós sabemos que o povo de Deus só foi liberto por Moisés porque alguém teve que morrer para que isso acontecesse. Lembram disso? Êxodo 12, um cordeiro precisou ser morto. O sangue nos umbrais das portas precisou ser colocado ali. Foi pelo sangue do cordeiro que o povo de Deus foi liberto das ciladas do inimigo. E é pelo mesmo cordeiro, ou por aquilo que aquele cordeiro pascal representou para os judeus na saída do Egito, que um dia, numa sexta-noite, aliás, numa sexta-feira, pela manhã, Jesus foi ao Gólgota. E como cordeiro, ele foi sacrificado exatamente no mesmo horário em que o cordeiro era sacrificado. O cordeiro pascal sacrificado às 15 horas na sexta-feira. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então a ideia é, eles estão entoando o cântico do Cordeiro, daquilo que o Cordeiro fez por eles, daquilo que Cristo fez no lugar deles. E qual é o cântico, o conteúdo do cântico? É uma citação de vários trechos da palavra de Deus, de Jeremias, de Amós, do próprio Êxodo, porque lá no Êxodo, Moisés, ao atravessar o mar vermelho, juntamente com o seu povo, ele entoa cânticos, eles louvam ao Senhor, porque é o cântico de vitória. Eles foram libertos da condenação do próprio faraó. E aqui há um retalho de vários e vários textos, mostrando assim para a gente, ainda no verso 3, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. O imperador, o Domiciano da época de João, ele se intitulava Poderoso. Ele usava uma expressão grega que é forte, o nome é forte, Kratos ou Krator. Mas aí olha o que João está dizendo: Deus é o
Pantocrator, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é só aquele que tem um poder qualquer, Ele não é só aquele que governa nações, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há alguém como Ele, Ele é o único. E aí Ele diz assim: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Deus é justo, Deus é sempre justo, e por isso Ele precisa punir o pecado. Há um tremendo engano quando a gente pensa em algumas frases, alguns ditados. Elas, não é que elas estejam erradas, mas as implicações podem estar erradas. Você já deve ter ouvido 1000 vezes essa frase e talvez falou muitas vezes: Deus odeia o pecado e ama o pecador, não é verdade? Você já disse isso, ou já ouviu um monte de gente falando disso. Aí eu lembro do reverendo Sebastião, que o Ricardo está tendo o privilégio de ter aula lá no seminário, quando ele fazia a seguinte pergunta para nós seminaristas: então quem é que vai para o inferno? É o pecado? Vai para o inferno o pecador. Então a implicação é bem complicada, porque Deus é justo. Se Ele não punir o pecador, Ele deixa de ser Deus. Ele é justo, Ele é santo. E Ele deu a solução para o pecado que está no seu Filho, na morte do seu Filho. Mas alguém precisou pagar o preço, e esse quem pagou foi Cristo. Por isso Deus é justo, os seus caminhos são verdadeiros. E aí Ele vai dizer: ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Paulo diz aos Filipenses que todo joelho vai se curvar e dobrar diante de Cristo e dizer que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, que Ele é o Rei das nações. Mas daí não vai mais ter tempo. Se você não fizer isso agora, não dará mais tempo. E aí o texto vai mostrar ainda mais nesse cântico: pois só tu és santo, não há outro santo senão Deus. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vejam só, esse texto ele é interessante, porque ele é o cântico que nós vamos entoar para Deus lá no céu. É um dos cânticos de Apocalipse que nós como igreja vamos entoar e reconhecer que Ele é justo, Ele é santo, os feitos dele são admiráveis, são maravilhosos, porque nós estávamos condenados e nós merecíamos o inferno. Lembram disso, que eu já falei até recentemente? Aquela ideia de: Senhor, restitui o que eu quero de volta, o que é meu. Cuidado, porque o que você tem por direito é condenação. Mas em Cristo nós recebemos uma graça especial e não mais seremos condenados. É Cristo que faz diferença na nossa vida. E é isso que João está colocando aqui em forma de salmo, de cântico, de hino, de adoração ao nome do Senhor. Mas é interessante também que o texto está mostrando a importância de anunciarmos a outros povos, porque ele está o tempo todo dizendo: as nações virão. E a pergunta que eu tenho que fazer para minha pessoa e para você: será que nós estamos anunciando esse Cristo a essas nações? Ou nós estamos pensando assim: deixa isso para a Ione que está lá na África, ela anuncia lá na África. Deixa isso para o Norberto, que tem que caminhar o Brasil inteiro e mandar até literatura lá para a Arábia. Ele faz isso, deixa, eu não preciso fazer. A ordem de pregar o Evangelho a todas as nações é para todos nós. E onde Deus te colocou, é lá que você tem que pregar o Evangelho. Aliás, esse mês é um mês de missões na Igreja Presbiteriana. Será que você tem sido um bom missionário de Cristo? Trazendo as nações para glorificar o nome do Senhor? Por que você mora em São Bernardo? Tem um monte de gente aqui que mora em São Bernardo. Tem um monte de gente que mora em São Paulo, outros moram em São Caetano, outros em Diadema, Tem vários em diversos lugares. Por que você mora no bairro tal, no apartamento tal, no bloco tal? Porque o seu vizinho está completamente precisando de Cristo. E ele precisa ver a luz de Cristo brilhar ao redor da sua vida ou em sua vida. Ele precisa ver essa glória de Cristo e ele precisa se voltar para Cristo. É por isso que você passou na faculdade tal. Não é porque você é um cara que estudou e que você é muito inteligente e que você tem méritos para ter passado naquela faculdade. Não, é porque naquela faculdade Deus quer que você seja a luz ali. É por isso que você tem relacionamentos com pessoas, faz amizades,
Não para você fazer as mesmas coisas e se contaminar com as iguarias deste mundo, mas para você ser como Daniel e seus amigos, para fazer diferença na vida deles, anunciando a Cristo. Esse é o cântico que nós vamos entoar. A pergunta que fica é: o que eu fiz de gratidão e obediência a Deus para chegar um dia e falar isso para Deus, né? Ó Senhor, as nações te rendem louvor. Cantar é fácil, né? Mas o que eu fiz em prol do reino de Deus? É verdade que nós não temos mérito algum. Essa é a obra de Cristo em nós. Mas há uma convocação para que a igreja, olha só, o contexto é esse. João está preocupado com a igreja. Ele está dizendo na primeira sessão, na primeira vez que ele contou essa mesma história, dizendo: Cristo está no meio da igreja. Animem-se, sejam fiéis até a morte, eu vou dar a vocês a coroa da vida. Voltem ao primeiro amor. E ele vai falando várias coisas. Não se contaminem com o mundo, senão eu vou vomitar vocês da minha boca. A mesma mensagem que Cristo deu lá na primeira sessão, que João deu através de Cristo, ele está dizendo agora: vivam de maneira a impactar as nações com a graça, com o amor, com a glória de Cristo. É o cântico do Cordeiro, é a certeza de que nós receberemos uma graça que não merecemos. E aí, a partir do verso 5, de 5 a 8, é a certeza de que Deus vai derramar justiça. Deus não derrama algo que seja ilícito. Deus derrama justiça. Aliás, justiça que todos nós deveríamos receber, mas graças a Deus fazemos parte, né? Eu espero que você faça parte, nós todos façamos parte da primeira turma, da turma que vai entoar louvor ao Cordeiro. Porque a segunda turma, que nós não vamos ver hoje, mas vamos ver só um pouquinho do que vai acontecer, no capítulo 16, vai ser algo muito triste o que vai acontecer com eles. Os 7 flagelos que serão derramados é algo terrível. E aí o verso 5 diz assim: depois dessas coisas, olhei e abriu-se no santuário, ou no céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. Interessante. João usa aqui a mesma ideia, a mesma expressão que aconteceu no exato momento da morte de Cristo. Irmãos, lembram? Quando Cristo morreu, aconteceu o quê? Você lembra? O que aconteceu no templo, no tabernáculo? O véu se rasgou. Abriu-se o tabernáculo para todos terem acesso a Deus, lembram? João usa a mesma ideia. Depois disso, ou dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, onde estava ali a lei, que pode trazer vida, mas pode trazer condenação. A lei de Moisés. E aí o texto diz no verso 6, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, os 7 taças de ira de Deus, né? Eles saíram do santuário vestidos, olha como é que eles estão vestidos, como um sumo sacerdote se vestia, de linho puro, mostrando santidade, resplandecente. A roupa do sumo sacerdote tinha que brilhar. Ele usava uma coroa de ouro, escrito santidade ao Senhor, para brilhar de longe. Você imagina, lá no alto do templo, o templo em Jerusalém ficava no topo de uma montanha, todo revestido de ouro. E o sumo sacerdote aparecia com uma coroa brilhante de ouro. O sol de 45 graus batendo, o sol a pino, iluminava, porque ele representa a glória de Deus. E agora o anjo vai estar vestido da mesma forma como o sumo sacerdote se vestia, de linho puro, resplandecente, cingido ao peito com cintas de ouro. A cinta usada pelo sacerdote era diferente, ia até o peito, na região do peito. E esse anjo, ou esses anjos, estão vestidos da mesma forma. Então um dos 4 seres viventes, verso 7, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, as mesmas taças onde ficavam o incenso. Lembram que lá no capítulo 6, os mártires, aqueles que morreram por Cristo, têm taças e estão orando ao Senhor. Aquelas mesmas taças tiradas do tabernáculo são usadas agora, olha só, taças de ouro, agora não mais com incenso, mas cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Cheia das respostas de oração. Aqueles que zombaram de Deus, aqueles que zombaram do povo de Deus, que perseguiram o povo de Deus, agora vão receber a justiça.
e essas taças estão cheias da cólera de Deus. É aquela ideia de que paciência tem limite, não é? A Bíblia diz isso, Hebreus diz isso, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. A cólera de Deus, ou a taça da ira de Deus está se enchendo. Se você pegar os noticiários, se você pegar o que está acontecendo, né, em diversas áreas, em diversas esferas da humanidade, quer das áreas do conhecimento, quer no bate-papo com seus amigos lá na escola, na faculdade, a ira de Deus está quase transbordando. A hora que transbordar, não tem mais o que fazer. Não vai ter mais paciência, Deus não mais será longânimo. A Bíblia diz que Ele é longânimo e assaz benigno, Naum escreve isso. Mas Ele não inocenta o culpado. Ele vai derramar, sim, condenação sobre aquele que é culpado. E o texto diz isso, os anjos estão com as 7 taças de ouro cheias de cólera, ou da cólera de Deus. Aí o verso 8, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus. Lembra que o santuário tinha sido aberto? Os anjos pegaram as taças e saíram do santuário. Agora ninguém mais entra. A glória de Deus encheu o templo. Ouse entrar lá para ver o que acontece. Você lembra dessa figura no Antigo Testamento? Quando a glória de Deus invadiu o tabernáculo no deserto, ninguém podia chegar perto. Quando Deus falou com Moisés lá no monte, se um animal tocasse no monte, ele morria. Ninguém podia se aproximar, porque a glória de Deus ali estava. E o texto vai dizer que chegará um momento em que de novo o templo será fechado. A glória de Deus vai inundar, cheio de fumaça, a ideia de Isaías 6, onde ele reconhece o seu pecado, o pecado do seu povo, a ideia de outros textos, como de Ezequiel, o santuário se encheu de fumaça procedentes da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos, os 7 anjos. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte, e aí eu queria fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você tem de vida? Alguém pode me dizer? Você está planejando aí, eu sei, para 10, 20, 30 anos, 50 anos de vida. Pode planejar. Deve planejar. Mas quem garante que você, esta semana, não vai partir e se encontrar com Deus? E a pergunta que eu tenho para fazer para você é, e se chegar o dia, hoje, do seu encontro com Deus, como é que você vai se apresentar diante de Deus? E o texto está dizendo que vai chegar um tempo em que não mais dará tempo para você correr atrás das coisas do Senhor. O tempo é hoje, o dia é aceitável é hoje. Ainda o caminho até Deus está aberto, o véu se rasgou e nós temos livre acesso. Mas quando os anjos saírem de lá para derramar a ira do Cordeiro, é a volta do Cordeiro, é o juízo final e você não mais terá chance de arrependimento. Há doutrinas diabólicas dizendo assim, quando começar a sumir gente, aí eu vou buscar Deus. Um carro desgovernado, teve um arrebatamento, aí eu vou buscar Deus. Que tremendo do engano, que astúcia, que cilada de Satanás. Dizendo assim, olha, você pode ficar na boa aí, porque a hora que começar a sumir gente, é o arrebatamento dos santos, vai ter 7 anos para você se arrepender. Isso é demoníaco, isso não é bíblico. Jesus diz que ele vem como um ladrão. E João está dizendo que a hora que ele vem, não tem mais conserto. É hora de acertar as contas com Deus. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não vai dar nada que o homem não mereça. Deus vai dar apenas o que o homem merece. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E é isso que o texto nos diz. Por isso esse é o momento da gente pensar na nossa vida. Será que eu faço parte do primeiro grupo que louva ao Senhor? Ou eu estou fazendo parte do segundo grupo que zomba de Deus, que não quer saber de Deus? Estou habitando na terra como se nada tivesse acontecido, como se Deus não existisse, e Ele que não se intrometa na minha vida. Tem gente que pensa assim. Cuidado, se você continuar assim e Deus te chamar para o encontro com Ele, ou quando Cristo voltar para nos buscar, ou é salvação ou é condenação. Porque só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos ajude a confiar nele. E a partir do verso do capítulo 16, que nós estudaremos na quinta, se Deus permitir,
é muito triste o que vai acontecer com o segundo grupo. Aliás, eu estava ouvindo o Dr. Leandro Lima, é um dos especialistas, eu fiz até um módulo com ele lá no Jumper sobre Apocalipse. Eu estava ouvindo ele dizer que a parte mais triste para ele do Apocalipse, e quando ele lê, ele chora, é o capítulo 16. Porque é o que vai acontecer na vida do ímpio, porque desprezou a Deus. Por isso eu creio que esse é um momento de contrição, porque às vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida e a gente está esquecendo de anunciar o Evangelho de Cristo. A salvação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E com certeza há pessoas na sua família que precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Com certeza há pessoas ao seu redor que precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Por isso, coloque-se diante de Deus como intercessor, coloque-se diante de Deus como missionário, busque ao Senhor para que Ele te use a levar muitas almas a Cristo, para que as nações louvem o nome do Senhor enquanto é tempo, porque chegará um dia que as nações vão lamentar, vão tentar adorar, mas não dará mais tempo. Deus assim nos abençoe.